Vamos lá, gente. Boa noite. Estamos aqui no treino. Eu tenho em média a duração desse treinamento, em média 1 hora e 20, não vai passar disso, tá? E vai ficar a gravação para vocês verem. E aí, falando do que é esse projeto. Esse projeto, assim, admito que o meu objetivo a longo prazo é ter uma clínica de atendimento psicológico, onde eu terei psicólogos e estagiários atendendo nesse projeto. Quem entrou lá da primeira semana do grupo de estudo, que eu compartilhei uma porção de áudio, eu já tinha falado isso. Sim, falou. Só que, assim, como eu falei na época, assim, ó, isso é lá pra frente. Só que acontece aquele papo, né? Às vezes você mira na lua, é certa estrela. E eu tive esse convite. Eu já contei a história do convite, né? Eu fui fazer uma palestra num lugar que realmente não me dava nada do lugar. E eu fui lá à palestra, fiz tudo acontecer. E no final das contas, o cara me convidou para fazer esse evento. Vai ter um pichulé. Então, assim, que eu vou dividir com vocês. E até, caso a gente veja que não tenha carona para todo mundo, eu vou pagar com esse dinheiro. Quer dizer, eu vou pagar com o dinheiro meu e depois vou reembolsar com esse dinheiro que entrar, para ter Uber para todo mundo poder ir lá para o evento. Logicamente que eu conto com as caronas, porque o Uber é muito caro e o projeto lá é um valor simbólico. Mas, assim, ninguém vai deixar de ir querendo ir, participando do treinamento por falta de carona. Logicamente, se o grupo puder se organizar, ótimo. Mas, se não puder, a gente vai dar eu vou dar um jeito nisso. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, e aí esse evento aconteceu e talvez tenha chance de ele ser mensal. Então é algo, porque eu já pensava nisso, esse grupo de estudos, eu penso ter estar lendo aquele primeiro livro, que é um livro mais técnico e conceitual da psicologia positiva, mas em breve nós entraremos em questões mais pragmáticas do atendimento. Tem, Cadu, para nós já até é um estágio extracurricular, né? Porque é uma experiência única. Aí vamos lá. Grupo de estudo já entra no currículo e esse evento entra no currículo. E aí tem uma coisa que eu preciso falar sobre isso, que é o que a Priscila falou. A Maria Salvino / Priscila. Que é, quando você entra num projeto e ele se torna sequencial, frequente, ele pode entrar até como experiência profissional. Porque você vai poder, vamos dizer que a gente realmente faça isso por 6 meses. Pô, a gente fez 6 encontros lá no lugar e fizemos 6 atendimentos. Você vai poder dizer que você é voluntário no projeto social e vai poder colocar lá como experiência profissional, projeto Felicidade Científica, cargo voluntário, faço atendimentos de orientação profissional, psicológica, quer dizer, faço isso, faço triagem, e aí você vai colocar as coisas que você faz. Então, isso pode entrar até como algo pragmático no currículo. Sem contar que, se isso tudo acontecer como eu imagino, a minha intenção vai ser, inclusive, dar bolsas de estágio para as pessoas que estagiem realmente comigo. Ou dividir lá o valor da consulta com o estagiário. E aí, enfim, isso aí é mais para frente, mas é só para dizer o que motivou isso tudo. Eu admito que eu não esperava estar fazendo esse treinamento agora, né? Agora que eu digo não hoje, mas tipo nesse momento do ano. Eu acho que essa iniciativa seria mais para frente, mas aconteceu. E que bom que aconteceu. Vamos fazer acontecer. E uma coisa que eu já percebi, aí, por exemplo, aí quando você começar a fazer a coisa acontecer, ontem eu tive uma reunião com o Hotel Urbano. Ontem eu tive uma reunião com o Hotel Urbano e eu estou para ter uma reunião com a empresa que administra lá o zoológico, o Aquarrio, essas coisas, para fazer projetos. Num primeiro momento é só palestra, mas pode ser que aconteçam coisas a mais. Então, enfim. E uma coisa até que eu vou colocar como pré-requisito, dessa vez eu meio que coloquei todo mundo, né? Nas próximas vezes eu admito que eu vou colocar como pré-requisito a participação nos eventos. Tipo, né, nos grupos de estudos e tudo mais, para realmente estimular as pessoas a virem para os treinamentos. Porque, como eu falei, no primeiro momento, esse livro é conceitual. O que é psicologia positiva, como ela foi criada, mas a minha pretensão já nas próximas vezes é começar a falar de terapia. Para começar a trabalhar a formação do terapeuta. Porque, eu não sei se vocês sabem, terapia no Brasil não é regulamentada. Então, qualquer pessoa pode dizer que é terapeuta. A única coisa que não pode ser feito é nessa mesma linha
você falar que é psicologia, psicólogo ou qualquer coisa, sem ter o diploma e o CRP. Diploma de psicologia e o CRP. Agora, tanto que você tem as formações psicanálise, psicologia positiva, TCC, Gestalt ou qualquer outra formação, onde você pode fazê-la sem ter o diploma de psicologia. E aí você pode atuar como terapeuta, não como psicólogo. Beleza, gente? E aí, logicamente... O psicólogo, Cadu, só para tirar uma dúvida, o psicólogo ele faz psicoterapia, né? Aí a psicoterapia é exclusiva do psicólogo ou não? Não tem nada a ver? Não tem, isso é nome... Aposta. Porque assim, se a gente for lá ver na lei da psicologia, não tem nada falando sobre terapia. Aí esse papo de psicoterapia, isso aí é nomenclatura, vamos dizer assim... Eu não sei o termo que eu posso dizer, mas não legal, sabe? Então... Mas também, por exemplo, comercialmente, o psicólogo eu acho que ele é mais valorizado e Não, o terapeuta eu não. acho que, por exemplo, o plano de saúde, o plano não paga. Não que o plano Não, pague não muito paga. bem, né? Não paga. Mas aí, por exemplo, você tem você tem lá por exemplo, o Projeto Viva, que eles recebem pelo plano de saúde, mas tem lá terapeutas que não são psicólogos. Os mercados sempre tem um jeito de burlar a parada. E aí, mas é fato, assim, logicamente o psicólogo é mais bem visto, mas eu não sei se, eu estava vendo hoje, eu não sei se ainda aquele programa da Fátima Bernardes, que não é mais a Fátima Bernardes, eles estavam falando hoje sobre a OMS aceitando terapias integrativas. E terapia integrativa é todo esse negócio de Theta Healing, e está existindo uma pressão absurda no SUS para que ele aceite tudo isso. O SUS já está trabalhando, né, com essas práticas Algumas, sim. alternativas, né? E aí, É reiki. Eu sou reikiana nível 2. Sim. Não Poderia ser problema. terapeuta. Não pode. Não, você poderia até se você não fosse. Porque como não é regulamentado, você pode dizer o que você quiser. O que vai te justificar ou não é o mercado, é a tua credibilidade, o como você é boa. Agora, a lei, tipo assim, você não fez nenhum curso de reiki e está dizendo que é reiki. Ninguém de nenhuma instituição de reiki vai poder, por exemplo, te processar por prática indevida da profissão. Não pode, porque não tem profissão. A única profissão dessa bagaça Florais também, né, professor? Florais de bar. Floral, constelação, nada disso. Ô, Cadu, Cadu, eu trabalho com muitas técnicas dessa, né? Mas nenhuma delas são regularizadas. Nem a massoterapia a gente não está conseguindo. Nem a massa, que é um curso técnico, tudo, a gente não está conseguindo isso. Tá, tipo assim, a gente está lutando para conseguir que regularize, mas está difícil. E só para fechar esse assunto, gente, e aí sendo muito honesta com vocês não vão ver uma opinião minha criticando nenhuma dessas abordagens. Primeiro, porque eu não conheço. Segundo, que eu entendo que ser científico tem a sua vantagem e sua limitação. E ponto, né? A única coisa que protege a gente e os atendidos é que a psicologia é científica. Mas o bom profissional de qualquer prática integrativa, ele pode trazer muitos benefícios, até porque saúde não está limitada à ciência. No entanto, a ciência ela faz com que aquele conhecimento tenha um mínimo de cuidado e resguardo para mais maus profissionais, uma prática que pode gerar algum mal, como, por exemplo, a constelação familiar, como muitas vezes o próprio Conselho lançou uma nota técnica gigantesca falando sobre isso, enfim. Então, assim, eu estou trazendo essa fala porque lá na frente, logicamente, eu não vou formar ninguém para ser terapeuta. Porque, né, para eu fazer isso, eu até tenho que estudar melhor esse processo, admito que eu tenho que alinhar melhor, ver com o conselho e tudo mais, mas ser meus estagiários eu posso. Então, é uma intenção minha mais para frente ter estagiários atendendo na minha clínica, só que até eu chegar lá e isso realmente ser uma clínica, eu tenho alguns passos anteriores, mas eu estou puxando essa história só para a gente conversar um pouco sobre e o do porquê que a gente está aqui, beleza? E que bom que vocês estão aqui, fico bem feliz que vocês estejam aqui, e é isso, deixa eu pegar aqui, e aí só recapitulando, quem não é psicólogo é obrigatório estar aqui. E quem é psicólogo, não necessariamente, porque a pessoa já atende naturalmente, então não tem que ficar ensinando o que é esse trabalho.
Vamos lá. Treinamento de orientação psicológica para essa prática que vai acontecer lá em Itaboraí no dia 2/12/2023. Primeiro, gente, o que diabos é orientação psicológica? Orientação psicológica é uma prática que visa oferecer informações e esclarecimentos pontuais, sem aprofundamento em questões mais complexas. Nesse contexto específico, onde a escuta é breve, seguida por reflexões breves e orientações para recursos específicos, a natureza da intervenção se alinha mais à orientação do que ao aconselhamento ou à psicoterapia, que são geralmente processos mais extensos e aprofundados. Ou seja, é um atendimento só. Se a gente fizer de novo, não necessariamente você vai atender a mesma pessoa. E é o local onde a gente eu vou explicar melhor, eu separei as estruturas, mas ali você vai ouvir aquela pessoa, você vai fazer algumas perguntas a ela, e no final você vai dar algumas orientações. É isso. De uma maneira muito simples, é isso, mas por que o treinamento, principalmente para não psicólogos? Porque a gente vem do mundo, e aqui eu tenho períodos diversos. Tem pessoas no final da faculdade, tem pessoas no início, e eu já estou trazendo esse treinamento para a gente começar a refletir para evitarmos vícios em nossos atendimentos. Que entenda para as pessoas que são estudantes que isso aqui já é uma pré-preparação para o seu estágio lá no SPA. Quando eu digo pré-preparação, porque não é da Estácio, não é de nada, não é de nenhuma instituição, mas isso aqui já vai te dar uma reflexão sobre o processo. Gente, alguma dúvida sobre o que é orientação profissional? Que é diferente de atendimento psicoterapêutico, é diferente, inclusive, de aconselhamento. Que aconselhamento, ele até pode acontecer em uma sessão também, mas ele normalmente acontece em sessões em um tempo breve, mas ainda assim, o aconselhamento, muitas vezes, você vai dar pitaco na vida do atendido, e aqui não. Aqui, ou melhor, aqui pouco. E vocês vão entender um pouco. Alguma dúvida, gente? Não, pelo que eu estou percebendo, o objetivo principal é a questão da nossa escuta, né? Uma escuta ativa e acolhedora, né? Exatamente. E nada de ficar dando palpite na vida de ninguém, né, cara? Eu acho que é por aí, né? É por aí. É um ponto neutro, né? Seria o caso. O máximo possível. E aí vocês vão ver que isso aí, qualquer terapia, tá, gente? Infelizmente, a gente tem muito psicólogo que dá pitaco, mas não deveria. Mas aqui já vai ser a diferença é que, porque qual é a grande questão, igual o grande perigo, né? Que a gente tem que se atentar. A gente não vai ter outro contato com essa pessoa. Então não dá nem para aprofundar. Por exemplo, eu fiz uma dinâmica uma vez, eu tenho um estágio no campus de Niterói, que é um estágio de psicologia comunitária. E o grupo lá resolveu atuar. Pera só um instantinho. Alexa, cadê? Amazon, ligar ar da sala. Esse professor é muito chique. Pô, aí tá vendo? Só fiz. Não ligou. Meu Deus do céu, ele tem a Alexa. Amazon, ligar ar da sala. Agora foi. Gente, que coisa mais chique. Aqui em casa é tudo automatizado. Aí eu adoro Alexa, ligar o ventilador aqui do quarto. Tipo, Alexa, me traga dinheiro. Luísa, vem trazer água para mim. Boa. Esse é bom. Daqui a pouco eu tô fazendo isso. Laura? Não, com a Laura às vezes a gente faz isso, trabalho infantil. Que é tipo, Laura, pega aquele negócio lá pra gente, por favor. Ela vai lá e pega, ela adora trabalhar. Ainda tá na fase que gosta de trabalhar, né? E aí, qual é a questão disso, assim? Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Aí, falando dessa escola, né? Aí, os alunos criaram um projeto para bullying. E aí, eles primeiro vieram com uma dinâmica muito maneira. Mas era uma dinâmica que gera muita reflexão e mobilização dos alunos em relação às ansiedades e às agressividades que eles praticam / sofrem. Eu falei, não. Vocês vão fazer uma dinâmica mais leve e positiva, com uma reflexãozinha no final, uma ação de como o grupo pode se proteger, e acabou. E aí os alunos ficaram meio assim, pô, mas por que, professor? Porque vocês não vão voltar. Então não adianta você mobilizar uma emoção, um aprofundamento,
ou uma tarefa para ela trazer de volta, se ela não vai trazer de volta. Ou uma reflexão onde depois ela talvez não tenha onde trabalhar. Então a gente vai dar uma segurada nisso, e a gente vai falar sobre isso aqui. E é isso que tem que ficar muito claro. O atendimento é pontual. Você não vai ter chance, talvez coincidentemente, essa pessoa, no próximo encontro, se você vier, no próximo encontro, se você vier, talvez você atenda essa pessoa ou não, mas ainda assim é uma coincidência, vai ser uma coincidência. Então não dá para a gente ir muito profundo. E até recomendando para os terapeutas, eu particularmente, quando eu vou mobilizar algo um pouco mais pesado, eu tento não fazer no final. No final. Eu tento sempre fazer até o meio, porque se eu talvez gere uma mobilização, ainda consigo manejar um pouco. E até, se for o caso, acalmar a pessoa antes dela ir embora. Às vezes eu vejo o terapeuta meio que assim, é bonito, né? Aquela visão lacaniana, né? Tipo, ele te joga a bomba, e aí quando você vai falar alguma coisa, continuamos na próxima semana. Isso é maneiro, mas isso é cuidadoso. Porque dependendo da pessoa, tipo, ela pode até sofrer um acidente. Porque ela Então, vai estar tão mobilizada. na minha primeira sessão, né, de terapia, Sim, eu sentei e chorei 40 minutos. Eu não conseguia falar. sim. Impressionante, não conseguia. Eu saí de lá desestruturada. Eu não Sim. sei explicar o que foi que aconteceu. Mas você só falou e comentou? Ou ela te fez pergunta? Porque apesar que a pergunta no início pode acontecer, tá, gente? Isso pode. Me fez uma pergunta E que tocou. que eu desabei. Baqueou, né? Não tem como julgar. E eu não tive mais condição nenhuma de terminar. Não consegui. Sim. Não, isso, Fabi, eu não posso julgar a pessoa, né? Porque eu não estava lá no contexto e tal, e pelo jeito que você falou, foi no início. Foi então, logo no início. Fácil. Assim, existe uma recomendação de assim, e assim, é uma recomendação, de lugar nenhum, né? É de quase um bom senso. E na primeira sessão você não abordar pontos, nas primeiras sessões você não abordar pontos muito, muito profundos. Mas pode acontecer. Foi um soco, foi meio que um soco no estômago, sabe? Isso até é um cuidado que a gente tem que ter, porque a gente não conhece o atendido, né? E é perigoso, a pessoa pode nem mais voltar, né? De repente, mexeu tanto naquele momento que ainda não tinha um vínculo, a pessoa não volta. Eu voltei umas 4 vezes, eu não consegui continuar com aquela pessoa, porque eu achei muito pesado, assim. Então, você não tinha vínculo. E aí, essa é uma orientação. Eu me sentia mal, eu não me sentia bem, eu fiquei mal. Todas as vezes que eu ia, ficava mal. Então, esse é o ponto, assim, normalmente nas minhas supervisões, até para profissionais que eu supervisiono, primeira sessão na hora da pancada. Primeira sessão é entender, formular, e aí com calma você vai entendendo a pessoa. Pode acontecer, gente, pode acontecer, não posso julgar essa profissional porque eu não sei o que aconteceu, exatamente. Mas a gente tem que tomar cuidado. E lá, então, mais ainda, né? Porque a gente, inclusive, está falando de 90% das pessoas que estão aqui não são formadas em psicologia. Mas, vamos que, de novo, o atendimento é pontual, e como que será lá o atendimento? Né? Eu vou lá na quinta-feira, se não tiver nenhum imprevisto, eu vou lá antes para visualizar o espaço, verificar o fluxograma das coisas e tal, e para entender, né? Mas basicamente vocês vão ter, cada um vai ter uma sala, no máximo dividir a sala com uma outra pessoa, distantes, né? E o atendimento vai ser em média 30, 40 minutos, não vão ser de 50 minutos. E o bate-papo é esse. E aí falando sobre as características, né, do atendimento. Qual postura devo manter nos atendimentos em questão? Gente, ouça atentamente. Aqui é a hora de praticar atenção plena. Não é pensar no... Não é pensar no filho, não é pensar nos seus problemas, não é pensar em nada disso. É foco 100% no atendido. E ter a ideia da diferença do ouvir e do escutar. O ouvir é capacidade humana.
Você tem lá a tua orelha, teu ouvido, e você ouve. O escutar tem a ver, inclusive, com esse segundo elemento, que é a questão da escuta terapêutica. A escuta terapêutica é você trabalhar com verbal e não verbal, você prestar atenção em todos os sinais e por exemplo, não trabalhar com o julgar. Você não está ali para julgar aquela pessoa. Uma coisa muito importante na escuta terapêutica, porque é ela que forma a empatia. Ela que é desenvolvida pela empatia. Sem problema, Tati. É ela que trabalha com empatia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas reações. E eu até peço para vocês refletirem se você é uma pessoa muito expressiva. Porque se você é uma pessoa muito expressiva, você vai ter que começar a treinar a ser expressiva menos um. Logicamente que ali, gente, é talvez a primeira oportunidade da maioria, a primeira chance de escuta real da maioria. Vai acontecer, mas a gente tem que tomar muito cuidado com expressões, com interjeições, tipo, toma cuidado com isso. Porque da mesma maneira que você pode, numa dessa, talvez se aproximar daquela pessoa, aquela pessoa ela pode olhar e falar, quem é essa pessoa que está me ouvindo? Ela é mais emocionada do que eu? A gente tem que tomar cuidado com isso. E aí sorrisão, acolhimento, pode apertar a mão. Aí sobre isso, por exemplo, evitem os abraços. E aí, como que você faz para evitar abraço, gente? Essa postura mais próxima. Eu estou já falando de evitar, que tem lá o evitar, que depois eu vou falar que eu não lembro se eu botei esse tópico. Mas, já que eu toquei nesse assunto, vocês lembram do behaviorismo? Estímulo-resposta? O behaviorismo, ele diz, quem controla o estímulo, domina a resposta. Dominar é forte nos dias de hoje, mas influenciar é fato. Se você, por exemplo, dica de vida, tá, gente? Se você quer que alguém faça alguma coisa que você quer, delimite o estímulo. E aí, sobre isso, se você não quer que alguém te abrace, já chega apertando a mão. Já estica a mão de cara. Dificilmente ela já vai chegar te agarrando, por exemplo. Eu faço isso. Então, e é sobre tudo. E essa questão do abraçar, e aí principalmente para mim e para o Mauro, né, que sou homem, e o Mauro, quando eu digo sexo masculino, não necessariamente hétero ou qualquer coisa. Porque muitas pessoas às vezes podem entender um abraço de outra maneira, e a gente está lascado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu, por exemplo, se a pessoa me pedir lá um abraço, eu até dou, não vai ser, não vou te dar um abraço. Não é isso, gente. É tudo assim, é um momento, talvez você escuta e fala, o Cadu um dia abraçou. Cara, pode acontecer, porque vai depender no momento, mas de modo geral você vai ver minha postura sempre controlando o estímulo. E ali, mas só que ao mesmo tempo ali é sorriso, é acolhimento, é feição assim de agradabilidade. Isso também interfere mesmo na escuta terapêutica. Porque é essa resposta que você dá que você, às vezes, faz aquela pessoa olhar e simpatizar com você. Então, essa questão de prestar, por exemplo, atenção no verbal é importante. Não verbal, onde a pessoa coloca a mão. Se o corpo, por exemplo, teve esses dias, eu estava com um estágio lá, eu fiz uma dinâmica numa sala, e a menina contando uma história da vida dela escabrosa. Caraca, que história. De filme. E ela falou, não, sou bem resolvida, e as placas, pá. Não estava resolvido. E ali, isso é escuta terapêutica. Eu lembro que dos alunos, só uma pessoa percebeu, numa turma com 20. E escuta terapêutica também é isso. Você prestar, onde ela está botando a mão, se ela não sabe onde botar a mão, se ela te olha nos olhos, se ela sorri para você. A escuta terapêutica, ela vai além do fonema emitido pela fala. A leitura corporal, né, professor? De tudo. Eu dei isso no meu antigo curso, né, da minha formação. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, gente. Evitar. O corpo fala. Evitar julgamento, gente, isso aqui talvez seja um dos mais difíceis. Não é nem evitar, Cadu, é não julgar. Não julgar. Exatamente. Exatamente. Não é evitar, é não julga, cara. A sua régua não é a certa. Sim.
Eu acho que essa é a maior Até o lição. gesto no cantinho da boca, quando a pessoa fala de um assunto, a pessoa já fica ligada. Porque quando eu atendi uma paciente, ela Sim. me elogiou, modéstia à parte, porque ela disse que ela já tinha ido em outras psicólogas e eu fui a primeira que não fiz nenhum gesto de reprovação quando ela falou dos assuntos que ela trouxe. E das outras vezes que ela foi, alguém fez lá um gesto que ela ficou arrasada, assim, sentindo como se fosse reprovação, um julgamento. E Exatamente, aí ela gente. até é muito interessante isso mesmo, E aquele bem papo, assim, importante. a pessoa não paga a gente pra gente ser julgador da pessoa, ser o juiz da vida da pessoa. Até porque quem é a gente na fila do pão para julgar alguém? Se essa eu diria, talvez é o primeiro ensinamento que você tem que ter como psicólogo para ser razoavelmente um bom psicólogo, é não julgar. É tipo, às vezes você vai ouvir histórias que vão atravessar os seus valores. Cara, segura a tua onda. Eu lembro que eu fiz uma vez um teste com um caso que eu vi, não sei, não lembro onde foi, não fui eu, nem supervisionado meu, mas eu lembro de um caso que foi comentado de uma pessoa que procurou terapia porque ele estava se percebendo com desejos em crianças. E a cara, na hora, de praticamente todos os estudantes, e volta e meia eu levanto essa temática, a cara das pessoas, de modo geral, é a cara de horrorizado. Não é para ter cara de horrorizado. Pelo contrário, se a pessoa está procurando ajuda, é porque ela entende que aquilo é um problema. E que bom que ela está procurando ajuda, né, meu caro? Porque se você julgá-la e ela não mais abrir para você e outro julgá-la não mais abrir, talvez a próxima ação dela seja o ato. Então, a maioria das pessoas olha para um caso desse horrorizado. Oh, como assim? Vou tratar um pedófilo. Mas, em vez de olhar para o outro lado, tipo, o cara tá pedindo ajuda. Porque, infelizmente ou felizmente, o corpo humano, o ser humano, é uma caixa de desejos. E a maioria não são limpinhos ou bonitinhos. Então, toma cuidado com isso, mesmo com casos tão gritantes como esse. Logicamente, você tem o direito de atender ou não um caso desse. Pode te ferir frontalmente, e aí, caso te fira frontalmente, você vai passar o caso para outro profissional, mas evitar o julgamento. Evite interpretações. Esse que talvez seja mais difícil que julgar. Por quê? Porque às vezes a gente não julga, mas a gente já está muito viciado em criar hipóteses das coisas. Ainda mais no primeiro atendimento, como é um atendimento, porque em algum momento você vai definir hipóteses terapêuticas como psicólogo. Mas atendimento psicológico não. Orientação psicológica você não vai fazer, não julga, não tenta criar uma história, uma narrativa. Porque às vezes, e provavelmente nos primeiros encontros, a narrativa vai estar baseada na sua vida. Você vai colocar, tipo, tem um estágio de uma estagiária, volta e meia tem que falar para ela, fulana, não projeto, fulana, não projeto. Que volta e meia ela acabou tendo uma identificação com a atendida e volta e meia eu vejo que ela dá umas escorregadas. E aí nem interpretar nem para o bem, nem para o mal. Deixa a pessoa contar a história. Use linguagens positivas, verbal e não verbal. Gente, é o papo do sorrisão, ser solícito, olhar nos olhos da pessoa, apertar a mão com firmeza. E aí é uma coisa que eu aprendi na minha vida, cara. Todo aperto de mão que eu dou com firmeza. Eu me lembro disso, porque eu lembro que eu recebi um feedback uma vez dessa parada. Então, é sair por olho nos olhos, sorrisão, acolhimento, nada de braço cruzado, né? Se coloca relaxado na cadeira, logicamente ereto, não vai ser aquela coisa largadona. Eu lembro que uma vez eu apresentei uma palestra tudo largadão quando era estudante, quando eu estava morrendo de medo. Quando eu falo para vocês que eu tenho pavor de apresentação, quando eu tinha pavor era verdade. E eu lembro que eu estava morrendo de medo dessa apresentação, e quando eu apresentei, eu falei, cara, tem que ficar relaxado, né? Aí eu fui para outro extremo. Fiquei largadão como se eu estivesse em casa, quase coçando os bagos. E não foi maneiro. Então, assim, linguagens positivas, mas com postura. Ereto, sem celular, atendimento é celular desligado. Eu nem botei isso aí em algum lugar, mas estou falando. Gente, se você tem um problemão, não vai.
Ou avise a pessoa que naquele momento você não vai poder atender. Ou crie um plano B na sua vida para alguém te dar o suporte nesse período. Não dá para ficar atendendo o celular, respondendo o WhatsApp ou qualquer diabo que seja na frente do teu atendido. Enquanto aquela pessoa está na sua frente, ela é primeiro, segundo, terceiro e último lugar. Todos os lugares. Não tem espaço para outra coisa. Isso é até questão de respeito, né, Cadu? Pô, total, gente. É o respeito, né? Porque é chato demais. Você está numa sessão e você vê o cara, só um minutinho, por favor, que eu tenho um assunto urgente, tem que atender. Pô, é complicado, né? E aquele papo, se você tem Ainda uma questão, não atenda. Ainda mais que é uma única um único encontro, né? Então não tem nem porquê. Pô, né? Exatamente, porque assim, vale a pena falar, gente, porque sempre tem um sem noção. Ah, porque eu tô com problema em casa, então não vá. Se você não conseguiu ninguém para resolver o teu problema em casa ou qualquer lugar que seja, nem vai. Porque, assim, lá na hora não tem como você resolver. Até porque uma coisa que eu aprendi na minha vida, cara. Se você não tem o que fazer, o que você quer controlar? Esses dias até minha esposa me cobrou de uma parada, eu falei, tá, e o que eu ia poder fazer? Eu estava longe, a gente tinha criado a estratégia, eu não ia fazer nada. Ah, mas para você saber? Não tinha que saber. Pelo contrário, se eu soubesse, ia perturbar no que eu estava fazendo onde eu estava. Era melhor até não saber. Eu não ia poder fazer nada. É por aí. Reflita os sentimentos, né? Faça aquela pessoa refletir. Assim, uma coisa que eu costumo dizer: ser um bom psicólogo é mais do que qualquer ferramenta. Além da questão da escuta terapêutica, da empatia, do vínculo, é a arte de fazer perguntas. Parte do treinamento de hoje eu vou trazer sobre perguntas. Porque, assim, é você fazer a pergunta certa na hora certa. Não são suas opiniões. Por isso que eu acho muito estranho, às vezes, quando eu vejo, por exemplo, comentários do tipo, o psicólogo não deu atenção ao que eu fazia, assim, ou o psicólogo foi preconceituoso comigo, ou qualquer diabo disso, porque, assim, tecnicamente não era para ter espaço para isso. Porque o terapeuta está lá para devolver a pergunta na hora certa, aplicar uma ferramenta, e não ele omitir o juízo de valor. Mas sabemos que as pessoas são mal formadas, sabemos que as pessoas têm os seus valores, elas sempre vão aplicar a sua assinatura no seu trabalho, e muitas vezes nesse tipo de ação ela acaba cometendo esse tipo de gafe. Ponto importantíssimo: psicologia é laica. Nada de fazer oração com o atendido, nada de falar sua religião para o atendido. Ainda mais porque estaremos num projeto associado a uma igreja evangélica. Então, provavelmente, aquelas pessoas, de modo geral, serão evangélicas. Mas eu estou falando isso aqui do evangélico, gente, é para qualquer religião. Gente, não tem que, assim, já eu soube psicólogo falando que queria orar com atendido, falando sobre traços, passagens da Bíblia. Gente, não tem espaço para isso. Lá, psicologia é laica. Ela não tem nada disso. A pessoa perguntou minha religião. Você vai devolver a pergunta para que isso é importante para o processo. Dependendo, assim, um atendimento que você faça, até pessoa, você pode até falar em algum momento alguma coisa, mas também esse cuidado para você não expor questões pessoais. A gente tem que ser acolhedor, a gente tem que ser próximo, mas a gente não tem que tomar um chá com o teu atendido. Assim, tem que ter um mínimo de separação. De novo, não estou falando como há um tempo atrás eu ouvi, né, de um terapeuta, de um psicanalista especificamente. Ele foi lá, atendeu a pessoa, eles moravam no mesmo bairro, o psicanalista perguntou, pô, você frequenta o mercado tal? Ah, frequento. Então, por favor, a partir de amanhã não frequente mais ele, não. Não. Né? Isso aí é o lado oposto, né, da neutralidade, pelo contrário. Mas, gente, né? E principalmente essa questão de religião. Não envolva isso. Você pode ter a tua crença. A pessoa pode falar algo que bata, que vai ao encontro ou de encontro ao que você acredita. Ali na hora, pouco importa o que você acredita. E não dê nenhum diagnóstico.
A gente não está lá para dar diagnóstico, a gente não está para dizer se a pessoa é depressiva, você tem traços de ansiedade. Gente, pelo amor de Deus, nada disso, né? Você tem que estar ali aberto, refletir uma coisa, até porque se você me perguntar, eu nem trabalho com diagnósticos, Cadu, e você estará lá sob o meu CRP. Mas para orientação psicológica, gente, nenhuma vai ter. Não importa a abordagem, não importa o psicólogo, não vai ter diagnóstico. E, Cadu, o cara tem que ser muito bom, né? Para conseguir fazer um diagnóstico em 40 minutos, pela primeira vez, você nunca ter conhecido a pessoa, né? Exatamente. E aí, você está falando isso, Mauro, mas eu já tenho ouvido falar que no SUS tem pessoas que estão indo na primeira sessão saindo com diagnóstico. Caraca. No SUS. E eu estou falando isso, gente, porque eu sei que às vezes tem um aluno que ele é muito apaixonado pela psicopatologia, por psicodiagnóstico. O livrinho de cabeceira dele é o CID ou DSM. Você vai guardar isso para outro dia, outra ação, não lá no trabalho. Beleza? Gente, alguma dúvida? Eu tenho, Cadu. Por favor. Eu tenho aqui, né? Porque, assim, a gente não conhece esse público, né? Sim. E, assim, a gente não sabe o que a gente vai encontrar pela frente, né? Vou falar sobre isso. Mas... tá, não, show. Não, pode falar. Não, eu tenho vários tópicos, inclusive sobre possibilidade de temas. Tá. E aí a minha dúvida, eu pensei que a gente tivesse terminado. A minha dúvida isso aqui é só isso. Caso surja, né, se algum tema é um tema mais complicado, né, tipo de abuso, né, pedofilia, como é que a gente trataria, né, encaminharia para você, né, cara? Não, aqui como que vai ser lá o trabalho? Vocês vão estar lá atendendo, eu não vou atender. Eu vou ficar, indo em cada um de vocês. Sim, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Não sei o quê, nananã. E ali, porque assim, de modo geral, a fala do Mauro foi uma fala importante. No final, vocês vão ver que eu já fiz o mapeamento das principais dispositivos do SUS da região. Na quinta eu vou confirmar. Assim, onde tem o CAPS, onde tem uma unidade da família, onde que possivelmente a gente pode fazer encaminhamentos. E eu vou levar encaminhamento já com o meu carimbo, com a assinatura, só para botar o nome da pessoa lá, já tudo feito. Você vai ter teu bolinho lá, se for o caso, a gente vai encaminhar para a pessoa poder procurar ter uma orientação do que fazer, né, com telefone, com tudo. Mas, por exemplo, não teremos, vamos falar sobre sigilo, né? Mesmo no atendimento terapêutico, a gente não quebra sigilo, a gente quebra sigilo em último caso. Normalmente o processo terapêutico, ele acontece, primeiro a gente estimula a pessoa a procurar ela própria fazer a denúncia, não você fazer a denúncia. E aí é o seguinte, podemos encontrar alguém ali com uma violência, a pessoa está sendo agredida, aí você vai falar comigo. E ainda assim, vamos conversar com a pessoa, para que falaremos assim, alguns canais de comunicação, o que ela pode fazer. Normalmente a agressão doméstica é mulher, a gente vai falar da DEAN, vai falar dos canais, eu vou levar isso tudo pronto para a gente, mas dificilmente a gente vai fazer quebra de sigilo ou qualquer coisa. Porque... Cadu, uma pergunta, vai ter uma faixa etária específica? Não tem. Assim, vão ter pessoas variadas. Vão ter mulheres, homens... Não, criança não. Ah, tá. Até foi até bom você orientar isso, que eu vou mandar essa fala lá pro... Eu tinha até esquecido disso. Que não pode ter criança, não. A gente não atende criança. Cara, eu tinha nem me dado conta disso. Pô, verdade. Obrigado, Tereza. Porque vai que, né? Não, tem criança. Adolescente, sim, né? Não, adolescente, sim. Acima de 12 anos a gente atende. Agora, criança, não. E mesmo assim, para ter um adolescente lá, a gente vai ter que ter permissão. O ideal é que seja 18 anos. E adolescente tem que ter permissão de pai e mãe. Uhum. Então, assim, eu até vou conversar com o líder lá, para até evitar adolescente. Para a gente não ter que... Porque se tiver adolescente, a gente vai ter que ter permissão do pai, vai ter que ter documento. Aí a gente vai dar uma burocratizada na coisa. Eu ainda vou pensar sobre isso, que eu não tinha pensado nisso. Obrigado. Por isso que eu falo, a 4 mãos sempre. E é isso. Então, assim, uma possível denúncia, cara, é o último caso. Porque, de novo, a gente só está fazendo um atendimento. Pode ser mentira. Pode ser uma porção de coisa.
Mas eu nem conheço aquela pessoa, né? Então, de um modo geral, o sigilo a gente quebra em último caso. Show? E aí, seguindo, né? Quais são as demandas com mais chances de encontrar neste atendimento? A gente mais facilmente vai lidar com saúde mental, ansiedade, luto, tristeza, depressão, desafios familiares, estresse e pressões cotidianas, relacionamentos, que aqui entram possivelmente os relacionamentos tóxicos, transições da vida. Eu vou falar um pouco sobre cada um. Crise de meia-idade, aposentadoria, mudanças profissionais, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, violência doméstica. E aí, vamos lá, gente, saúde mental. Talvez esse aqui seja o grande, junto com relacionamento, e desafios familiares sejam os mais gritantes, né? Então, você vai lidar ali com ansiedade, luto, tristeza, depressão. Basicamente, gente, porque você não tinha como fazer um treinamento muito extenso, né? Isso aqui dá para fazer um curso gigante, que inclusive, eu tenho a ideia de fazê-lo. Mas, por exemplo, a gente tem que entender, primeiro, o que é ansiedade. Ansiedade é esse sentimento, essa mobilização com foco no futuro. E você vai ver que a ansiedade ela tem sintomas, inclusive físicos. Palpitação, aumento do batimento cardíaco, sudorese, arrepios e assim por diante. E psicológicos como sufocamento, essa pressão o tempo todo na cabeça, dor de cabeça e assim por diante. Então, e normalmente a ansiedade ela está ligada ao futuro. Então, e normalmente ela está ligada ao medo, a alguma coisa que está por acontecer, e normalmente esse medo te faz ter uma visão catastrófica do futuro. De ou vai dar tudo errado, ou eu não serei capaz de fazer. E aí isso te mobiliza a tal ponto que isso te traz ansiedade para além do funcional. Gente, luto. Luto a gente normalmente associa à morte, mas não necessariamente à morte. Luto é alguma perda, qualquer que seja. O luto você pode encontrar até numa demissão. É você ter perdido uma condição na sua vida, e essa condição ela te traz tristeza, te traz depressão, diminuição no ânimo, dependendo até ideação suicida. Só que a diferença da ideação suicida do luto para a depressão é que no luto tem um motivo específico. Eu quero me matar para encontrar a pessoa. Na depressão eu quero me matar porque eu não sirvo para nada. Essa definição é muito... Anotem isso, gente. É importante diferenciar uma coisa da outra. Tipo, tristeza. São coisas que a pessoa vai falar que está muito triste com tudo, chateada com as pessoas, com situações. E, por exemplo, depressão, que é diferente. Depressão não tem motivo aparente. Depressão, às vezes, a pessoa ela até toca a vida dela, mas ainda assim ela tem... Porque para a gente entender o que é depressão, a gente precisa entender o que é humor. Humor não é felicidade ou tristeza. A gente fala, o fulano tá de bom humor porque o fulano tá rindo, né? Isso é errado. Humor é uma energia difusa e que não está associada a nenhuma emoção. Então, por exemplo, por que normalmente quando a gente vê que alguém está sorrindo, ela está de bom humor? Porque normalmente a pessoa que está sorrindo, ela está elétrica. Já reparou isso? Ela está ali feliz, meio saltitante. É essa energia que faz ela ficar assim que é o humor. Não é a emoção atrelada. Tanto que você pode estar feliz e totalmente sem energia. Aí vamos lá, gente. Você teve uma noite de sexo homérica. Transou lá 4 horas loucamente. Tua energia, ó. Mas você vai estar lá como? Realizadão na cama. É sobre isso. A diferença, né? Você vai estar feliz, mas vai estar sem... O teu humor não vai estar energizado. E tem várias maneiras desse humor estar. E na depressão, o elemento principal da depressão é o humor depressivo. É o humor deprimido, quer dizer. Então você está ali, quando você está triste, normalmente você fala que está de mau humor, você está nervoso, está zangado, porque você está ali para baixo. Só que quando você fala que alguém está zangado,
O certo mesmo para a psicologia não é mau humor. Porque a pessoa muitas vezes pode estar zangada e está ali pé da vida. Ali, a energia está lá no alto. Então, a depressão ela não tem um motivo. Tanto que, para diagnósticos de depressão, TDM, transtorno depressivo maior, você tem que estar pelo menos 2 semanas com esses sintomas ininterruptamente. Sem um momento de oscilação. E essa é uma grande diferença entre tristeza e depressão. A tristeza, por mais que você esteja na fossa, ainda assim você vai ter momentos. Eu lembro quando eu tomei um fora na faculdade, uma menina que eu era apaixonado. Cara, eu fiquei chorando umas 2 semanas. Uma semana chorando loucamente. Andava de óculos escuros para cima e para baixo, porque qualquer coisa eu pensava e chorava. Mas eu lembro que às vezes eu tive alguns momentos de... joguei um videogame, encontrei um amigo, fiz um trabalho que o humor deu uma levantada. E, sem contar que tinha um motivo específico a minha tristeza. A depressão não tem. Isso tá claro, gente? Então, você pode encontrar pessoas relatando ansiedade por algo que está por vir. E aí, como você vê que a ansiedade? Pelos sintomas, o que a pessoa está sentindo. Você vai ver até pelo jeito, às vezes, o jeito de falar acelerado, ela própria já vai denominar como ansiedade. Você tem a questão do luto. A pessoa o luto é mole. Fulano morreu, perdi meu emprego. Ou fulano se mudou, foi para outro país, nunca mais vi. Ou fulano me abandonou. Luto. Tristeza. Muitas vezes está atrelado ao luto. E a diferenciação de tristeza e depressão. É a pessoa dizer que as coisas estão difíceis, é muito difícil fazer as determinadas obrigações da vida, e a pessoa não ter um motivo aparente. De novo, vamos fechar diagnósticos? Lógico que não. Nem adianta me perguntar lá no dia. Mas é só para você entender para onde pode ir o carro, né? Do atendimento ali na hora. Desafios familiares. Problema com pai, mãe, tio, periquito, papagaio. E aí você normalmente vai ver que problemas familiares, eles são graves porque, se você for parar para pensar, é o núcleo da vida daquela pessoa, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Da porta para fora pode estar uma bosta, mas se você tem um lar familiar homogêneo, show de bola. Agora, se na rua tá maneiro e em casa tá uma droga, gente, tem que abrir os olhos. Porque a chance de, se der algum problema na rua, o mundo daquela pessoa desmoronar é grande. Então, só que aí qual é a questão dos desafios familiares? Você vai ver, normalmente desafios familiares estão ligados a problemas. Dificuldade de lidar com algum parente, uma situação do convívio que esteja gerando, de alguma maneira ali, o conflito, o problema naquela vida daquelas pessoas. Aí você vai ver que, diferentemente desses aspectos de ansiedade, luto, tristeza e afins, desafios familiares está ligado a pessoas e, de repente, uma problemática em específico. Espera só um instante. Estresse e pressões cotidianas. Essa também é mole de identificar, que a pessoa ela já vai falar, meu trabalho está uma droga, muita pressão. Aí ela já vai te dizer sobre isso. Relacionamentos, né? E aí você pode ver que talvez desses elementos eles se cruzem, né? Você pode ter desafios familiares com estresse, os desafios familiares ligados a relacionamentos, e assim por diante. Transições de vida. Aqui a gente está falando muito, por exemplo, do adolescente, do idoso, do jovem que está entrando no mercado de trabalho, ou que ele perdeu um emprego. E ali vai ser a temática da coisa. Muitas vezes isso gera muita ansiedade. Tá certo, gente? Você tem, talvez, o mais fácil de lidar, que é o autoconhecimento, né? Que é a busca do conhecimento. A pessoa, às vezes, procura terapia só porque ela quer se conhecer melhor. Eu tenho um atendimento que é isso. E o pior é a violência doméstica. Quer dizer, o pior não. Que tem a violência doméstica, o que eu digo que seria o mais complicado da gente ouvir ali na hora é a questão da violência doméstica, porque na violência doméstica, você tem ali o ciclo do abuso, né?
Violência doméstica, você tem vários tipos. Você tem, quem viu minha palestra lá sobre relacionamento abusivo, viu isso. Que você tem uma questão ligada, você pode ter psicológica, física, você tem financeira, você tem tecnológica, você tem vários tipos de agressão. E uma delas é a física, né? E até a física eclodir, normalmente você tem outras violências acontecendo antes. Logicamente, se sentar alguém na nossa frente com o olho roxo falando que foi agredida, vocês vão ter que me chamar, a gente vai ter que pensar o que a gente vai fazer. Eu já vou pensar antes. Mas, de um modo geral, o nosso encorajamento vai ser procurar ajuda, pedir para a pessoa procurar ajuda. Aí lá no dia vai ter vou imprimir uns papeizinhos com o telefone do CRAS, do CREAS, da DEAN de Itaboraí, sei lá se tem, que eu ainda vou pesquisar, que são locais onde ela pode procurar ajuda, inclusive o líder da religião, quem quer que seja. Aquela pessoa tem que procurar desenvolver rede de apoio. E aí, na violência doméstica, gente, é muito importante, normalmente, aí falando da mulher específico, normalmente quando ela chega já na fase da violência, esse abusador já muitas vezes isolou ela da rede dela de apoio, e vai ser, por exemplo, desenvolver estratégias para essa mulher reativar a rede de apoio. Porque será uma exceção, já nesse primeiro contato, alguém já te dizer que alguém bate em alguém, mas se for percebido que talvez seja um relacionamento abusivo, vai valer muito a pena a estratégia focada no desenvolvimento de soluções para reforçamento dessa rede de apoio. Beleza, gente, sobre isso? E aí tem um ponto importante. No transcorrer do atendimento, avalie o nível de desfuncionalidade da pessoa. O quanto os sintomas atrapalham o seu cotidiano. Se for de moderado para grave, recomendaremos a busca por um serviço psicológico ou psiquiátrico. Está aqui cortado, mas é psiquiátrico. Aí vamos lá. Eu estou muito triste e tal, mas você vê que a pessoa vai para o trabalho, ela continua seguindo a vida dela normalmente, é leve. Agora ela diz, cara, tá muito difícil, já falta um dia ou outro, é moderado. E o grave é quando assim, cara, tá dando tudo errado, a coisa não acontece, eu não vou, chutei o balde, e já desde do moderado a gente vai recomendar pelo menos a dica de procurar atendimento psiquiátrico e psicológico mais completo. Pois não, Fabi? Cadu, a gente vai preencher alguma ficha com os dados? Mas antes, aí eu vou ver se eu tenho como pedir para as pessoas preencherem antes, ou se vai ter que ser ali na hora. Aí vamos ver, vamos descobrir. Eu vou tentar fazer uma coisa mais diminuta e não uma ficha completona, para ser algo mais rápido. Uma ficha básica, né? Mas vai ter sim. Tá. E aí, gente, vamos lá, só um ponto importante. Se a pessoa ali começou a falar e você percebeu uma disfunção, você pode recomendar, poxa, que tal você procurar um psiquiatra, um psicólogo? E ali o psicólogo, eu vou dar um panfleto do projeto social, que é o projeto que lá Solidariamente Psi, para as pessoas se cadastrarem, aí basicamente, eu vou falar isso no final. É R$60 o atendimento, a sessão, e aí você vai explicar isso para ela. Então, no primeiro momento, isso é diferente de dar um encaminhamento, tá? Porque aí você vai ver se a pessoa tem plano de saúde, se a pessoa não tem plano de saúde. E aí, tendo plano de saúde, ela muitas vezes não vai precisar ir para o SUS. Ela vai procurar o psiquiatra, o psicólogo. E aí, normalmente, plano de saúde, para ter atendimento psicológico, tem que ter um encaminhamento psiquiátrico. Mas então, o primeiro ponto primeiro verificar as condições da pessoa e se ela já parou para pensar nessa hipótese. E aí, se o nível for moderadão para grave, talvez a gente até faça um documento de encaminhamento. Mas aí, se a pessoa tiver plano de saúde, não precisa, né? A gente já vai recomendar a pessoa procurar. Pois não, Tati? Oi, Cadu. Então, eu acabei de fechar um plano de saúde e eu fiquei sabendo, já fechando, que suspenderam psicólogo pelo plano. Talvez seja o seu, porque até onde eu sei, não, tá liberado. Sim.
Eu vi Sul América e diz que não estão fazendo mais mesmo, aceitando, nem com reembolso. Não, pode ser Não, do aí seu não, aí plano, nem com Tati. reembolso. Aí isso eu tô falando, não, nem com reembolso. Nem Aí com aquela coisa. fora. A questão toda é, certamente não teve nenhuma, senão ia ter uma guerra gigantesca no mundo se tivesse caído a lei dos planos de saúde como um todo, não aceitando mais atendimento psicológico. Certamente não é, que o CFP já estaria gritando. Provavelmente é um plano específico que definiu isso. Ah, entendi. Tá? Vou até procurar saber, Sim. porque diz que não aceita mesmo. Aí deve ser lá o plano específico. Que aí, de repente, Falaram parece que um plano é mais igual simplesinho. Kátia. Provavelmente é o plano. Provavelmente é o plano. Porque senão, gente, com certeza ia até estar tendo uma terceira guerra mundial. Eu fui muitos anos cliente Unimed. Sim. E quando eu fiz as 4 sessões, né? Com a primeira psicóloga, eu pedi para ter o reembolso, né? Paguei para ter o reembolso. A Unimed não me reembolsou, mas Aí é outra história. aí depende de plano para plano, entendeu? Exatamente. O plano que eu tenho hoje cobre tudo, inclusive. Não, mas aí mas eu digo certamente que não é, porque acredita, gente, ia estar tendo uma segunda guerra mundial, terceira guerra mundial. Sim. Porque a psicologia inteira está gritando o conselho, todo mundo. Pode ser que o seu plano não cubra. Aí você tem que ver o teu pacote de plano, entendeu? Beleza. Aí vamos lá, gente. Para a gente também focar aqui. De novo, você primeiramente vai fazer a recomendação da busca, inclusive do psiquiatra, porque aí lembrando, gente, porque assim, qual é a relação do trabalho do psiquiatra e do psicólogo? O psicólogo, ele lida com o atendimento da mente, trabalho psicoterapêutico. O psiquiatra, ele lida com a questão medicamentosa, ele lida com o funcionamento do cérebro. Transtornos moderados para graves, dificilmente, para não falar impossível, ele ser resolvido apenas com psicoterapia. Porque você vai precisar de um medicamento para colocar aquela pessoa no mínimo garantido de sociabilidade, de funcionabilidade. Porque se ela não fiz, se você não garantir que ela tem isso, nem para terapia ela vai. Ou ela nem vai responder para o tratamento terapêutico. Então, a questão do psiquiatra, ele entra primeiro para ele trabalhar com se a pessoa está tendo uma disfuncionalidade mediana para grave, ela vai precisar do medicamento para igualar neurotransmissor. Para que essa pessoa ela possa responder minimamente para a vida e para o atendimento terapêutico. E é no atendimento terapêutico que você trabalha ressignificação. Só que por que o psiquiatra também é muito importante? Porque se for plano de saúde, dificilmente um plano de saúde, eu estou falando dificilmente para não falar impossível, dificilmente o plano de saúde vai permitir que você procure um atendimento psicológico sem uma recomendação médica. Então, você vai fazer a recomendação e vai verificar se a pessoa tem plano. Se a pessoa tiver plano, gente, não tem nem o que fazer. É só pedir para a pessoa procurar o plano e tudo bem. Agora, se a pessoa não tiver plano, não tiver nada, a gente pode pegar um encaminhamento, passar o endereço do SUS lá para ela e ela vai procurar o endereço lá correspondente. Beleza? Cadu, uma opinião. Eu acho que mesmo a pessoa tendo um plano, eu acho que a gente pode indicar, mas sem... Por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa pode se identificar tanto com o nosso trabalho que se ela tem a opção de escolher, às vezes a pessoa prefere pagar. Não, então, o nosso projeto, a gente vai dar para todo mundo. Você vai dar um panfletinho para todo mundo. Não, isso a gente vai fazer. Eu estou falando isso em relação ao SUS, né? Porque, de repente, ela tendo plano, ela não vai precisar ir, quando eu falo encaminhamento, pro SUS especificamente. Entendi. Os encaminhamentos que eu vou ter serão pro SUS. Eu vou tentar entender qual é o local exato, mas que eu vou ligar para lá para saber o local exato e tudo mais, para poder a gente fazer o encaminhamento correto, para dar essa informação para a pessoa. É porque pela região, né, Cadu, não deve ter plano, né? É isso. Não, o plano pode ter, só que pode ser que aquela pessoa seja tão humilde que ela não tenha plano. Aí ela vai procurar o SUS, que é o que sobra para ela. Show.
No transcorrer do atendimento, avalie o nível de funcionalidade, e é isso que a gente explicou agora, para deixar isso mais claro. Qual a estrutura básica desta orientação psicológica? Gente, primeiro o atendimento, você vai trabalhar os 5 primeiros minutos com boas-vindas. Boas-vindas, apresentação sua. Falou, lá, meu nome é tal, eu me chamo assim, assado, sou estudante de psicologia, sou voluntário do projeto, e você vai fazer um rapport. O que é um rapport, gente? É para explicar o que vai acontecer. É explicar o que vai acontecer, mas de maneira acolhedora. Você vai dizer o que vai acontecer, que ali não está para ser julgado, não tem julgamento, que nesse trabalho você está ali para ouvir aquela pessoa durante 40 minutos, e nessa audição você está ali para saber dela de como psicóloga que você está ali para ajudá-la, e você só vai poder ajudá-la se ela te contar o que está acontecendo e por que ela procurou o serviço. Então, esse é o primeiro momento. E você falar, estou aqui aberto para te ouvir. Mas sorriso, aberto e tudo mais. 2, explorar o motivo do interesse pelo serviço. Depois que fez o rapport, a pergunta é, tá, e tudo bem, o que você está fazendo aqui? Por que você procurou o nosso serviço? E a pessoa vai começar a te contar. Aí ela vai contar a história dela. Sobre essa questão da apresentação do serviço, gente, isso pode ser, quer dizer, do interesse pelo serviço, isso pode durar 10 minutos ou o atendimento inteiro, tá? Pode acontecer de você receber a pessoa ficar falando lá 40 minutos. Aí, logicamente, num determinado momento, você vai tentar a pessoa abreviar a história para você, inclusive, poder fazer alguma orientação, alguma intervenção. Mas pode acontecer a pessoa falar, você devolver algumas perguntas e no final acabar. E tudo bem. A pessoa, ela ali... E aí você vai perceber que quando é aquela pessoa que começa a falar assim com um nível de ansiedade maior, né? Que ali a pessoa começa a falar, e você devolve uma pergunta ou outra e deixa a pessoa falar. Você não tem que ficar cortando a pessoa. Né? Porque, de repente, que ela precisa isso, um espaço para que ela possa falar. Só isso, exatamente, não precisa de mais nada. E já basta. É isso aí. E porque você vai ver, gente, talvez vocês, e talvez a maioria dessas pessoas que procuram, elas não têm ninguém para falar. Ninguém para falar nada. E ali, no rapport, você vai falar que não é julgamento, que não é tudo mais, e você ali vai deixar a pessoa falar. Vamos dizer que a pessoa comentou, falou ali 15, 20 minutos, e aí depois você vai para o aprofundamento. E aí esse aprofundamento ele vai acontecendo junto com essa fase 2. Que é tipo assim, você vai ver lá no treinamento de perguntas. Porque eu moro num lugar, e aí as pessoas que moram comigo, elas são muito mais. Que pessoas moram com você? Do que você quer dizer? O que é mal para você? Aí, esse é o aprofundamento. Você vai começar a fazer perguntas para contextualizar melhor a situação, os envolvidos, a maneira como a pessoa vê a situação e as consequências dessa situação. Faça perguntas abertas como o cliente se sente nesse momento. Explore eventos recentes ou desafios imediatos. Certo? Até aqui, gente, alguma dúvida? Seguindo. Então, tudo tranquilo. Show. Quarta fase, exploração e reflexão. É aqui que a coisa vai começar a desenvolver, que você vai aprofundar a questão das perguntas. Você vai tentar entender. Aqui é um momento que talvez vai exigir mais a sua atenção. Por quê? Aqui, dentro da sua cabecinha, você vai tentar estruturar o porquê que a pessoa está ali, exatamente. O que é o caso, entre aspas. E, ao mesmo tempo, você vai devolver perguntas para ela, do tipo, esse trabalho não serve para mim, ou desse trabalho eu quero ir embora. Mas o que você ganha estando nesse trabalho? Por que você tem que sair agora? Será que o que você perde e o que você ganha ficando nesse trabalho ou saindo desse trabalho? Você vai começar a fazê-la refletir. Essa pessoa, para mim, ela é muito ruim, ela é má. Por que você tem que viver com ela? Entende, gente? Você vai começar a devolver perguntas para ela para gerar a reflexão sobre a situação que ela vive naquele momento.
Ou seja, você vai começar a questioná-la sobre o problema que ela está trazendo para você. Então, até a fase 3, você está contextualizando a história. Aqui você já vai começar a questionar o porquê da história. E dos envolvidos, das situações. E, logicamente, você não vai muito profundamente. Até porque nem tem tempo, né? 5. Desenvolvimento de um plano de ação. Você vai ver que muitas vezes a pessoa pode trazer um problema. Tá, e o que você vai fazer com isso? O que você espera alcançar diante disso? Assim, eu vou ter perguntas, eu tenho uma parte de perguntas, gente, que vocês vão ter lá a lista de perguntas, tá? Eu sugiro que vocês decorem e pensem sobre elas e tal. Mas assim, o que você pode fazer? Tipo assim, o plano de ação. Você já entendeu qual é o contexto, o que a pessoa espera. Ali, o que ela te trouxe como problema. Tá, e qual o objetivo que você espera em relação a esse problema? Você espera resolver? Aí resolver, você vai pedir para a pessoa desenvolver ali qual tarefa, qual atividade ela pode fazer para amenizar ou resolver o problema. O que ela pretende fazer para resolver o problema? E aí devolve para a pessoa. E final, ali faltando uns 5, 10 minutos para o final da sessão, você vai começar a partir para o encerramento. É muito importante que não passe de 40 minutos. Então eu sugiro que todo mundo leve um reloginho de pulso ou qualquer coisa assim, para coisa... Você pode levar teu celular? Você pode levar teu celular, cara. Você pode botar lá um contador, mas logicamente não pode, assim... Aí vamos lá, bom senso, né, gente? Você não tem que ficar toda hora olhando o relógio na cara do teu atendido. Ou botar o celular lá ligado com o contador girando. Não precisa disso. Mas vai se atento, até porque eu não vou ficar controlando isso, tá, gente? Porque não vai dar. Estou falando de 12, 13 pessoas atendendo. Então, vai controlando no teu próprio ali, chegou aí qual é a sugestão, gente? Deu meia hora de atendimento, já começa a encerrar. Começa a fazer as resolutivas. Show? Se não dá para, por mais que a pessoa esteja mobilizada, por mais que seja legal, interessante ou excitante a história, não dá para se alongar muito dos 40 minutos. Porque a gente tem um horário, a gente tem um lugar, e a gente não dá para ficar lá até 3 horas da tarde. A pretensão que eu tenho é a gente terminar esse negócio até 12:30. Para 1 hora, zarpar. Ou a gente come lá, almoça, ainda vou ver com ele lá as condições, ele vai preparar um coffee break pra gente, vai ter um negocinho pra gente. E aí ele até perguntou sobre possibilidade de almoço, eu falei de não, também a gente terminar e ir embora pra casa. Show? Cadu, Show? Você vai disponibilizar esses slides lá no grupo? Tá, boa. Obrigada. E a gravação também. Tá. Sobre isso aqui, gente, alguma dúvida? Não. Maravilha, tranquilo. Seguindo. Como devo evitar o que devo evitar a todo custo nesse atendimento, né? Aconselhamento além da competência. Gente, você não está lá para dar conselho de nada. Eu acho, não. Você não fala eu acho no processo terapêutico. Julgamento e preconceito, já falamos. Confidencialidade comprometida, não é sair dali com boca grande falando o que você viu para todo mundo, né? Fornecimento de conselhos jurídicos ou médicos, você não tem que dizer que remédio a pessoa tem que tomar, o máximo, ou se ela tem que tomar qualquer tipo de remédio, não importa a sua experiência. No máximo, procure um psiquiatra. Imposição de valores pessoais, inclusive religioso, nada disso. Psicologia laica. Não ultrapasse limites claros, que é essa questão do abraçar, do encostar, do tipo de conselho. E aí está muito ligado à dependência emocional, que não saia de lá forçando um contato para além dali. Tipo, toma minha rede social. Gente, não é sobre isso. E interferência na vida da pessoa. Não é dar conselho, não é para falar para a pessoa largar o namorado ou namorada, ou qualquer coisa do gênero. Você vai fazer ela refletir
se vale a pena ficar do lado dessa pessoa. É o máximo que você faz. E aí, gente, assim, vamos lá. Eu vou precisar ser muito direto com vocês. A gente não está na faculdade. É o meu CRP. Tipo, coisas básicas. Tipo, essa questão do laico. Essa questão de invadir a vida. Gente, se tiver uma falta grave, cara, eu vou ter que te excluir do projeto. Não é ter medo de nada, gente. Tem nada demais. Ah, você deu um conselho ali, outro aqui, cara, passa, acontece. Mas eu tô falando de coisas graves. Do tipo, já sou psicólogo, ele ora toda a sessão. Cara, isso não pode acontecer. Ou preconceito de qualquer espécie. Ou étnico, ou religioso. Ah, ali você tem uma pessoa que o atendido é evangélico, você está atendendo uma pessoa de religião de matriz africana. Você vai ter que atender esse tipo de julgamento. A pessoa ela pode falar lá das entidades dela, é ela. O máximo que você vai perguntar é o que isso é importante para você, o que é importante para sua fala, assim, tem que ter um contexto. É porque as pessoas não vão ficar falando isso do nada, né, gente? Mas é sempre você contextualizar em relação, você vai fazer reflexões sobre a situação que foi contada, ponto. Beleza? Seguindo. Quais encaminhamentos possivelmente farei? Lá falando da região, né? Aí vamos lá, tem o CVV, Centro de Valorização da Vida, 188. E o CVV é um telefone que é telefone 24 horas por dia. Eu já liguei, já testei. Uma pessoa vai te atender para conversar com você. Deixa eu só atender aqui rapidinho, gente. Espera aí. Só um instante. Espera aí. Foi uma ligação lá de casa que eu achei que fosse algum problema, mas não, tá de boa. Que eu tô em casa, mas estou na outra casa. Então, assim, CVV, então você pode dar esse telefone para as pessoas, se você se sentir, mesmo não tendo atendimento, liga para esse telefone, que são pessoas muito acolhedoras, que vão poder te atender. Central de atendimento à mulher, se você perceber que tem uma mulher mais ou menos fragilizada, dá o telefone no 180, que é o primeiro passo para ela ter o contato com alguém especializado. E aí foram alguns lugares que eu já pesquisei dispositivos do SUAS. O que é o SUAS? Sistema Único de Assistência Social. Tem o SUS, Sistema Único de Saúde, que tem lá os hospitais, tem a UPA. Você tem o SUAS, que é ligado à saúde mental. E eu já vi que na região tem um ambulatório especializado Idolino Ferreira Pacheco. Aí tem o endereço. CAPS Pedra Bonita, de adulto. CAPS João Caetano Infantil. Emergência Psiquiátrica do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior. Cadê? Decorar isso? Não precisa. Você vai ter um papelzinho que você vai dar para a pessoa e a pessoa vai levar com ela com esses dados aí. Mas só para você saber. Então, são encaminhamentos que possivelmente nós faremos. E além aqui, não botei o Solidariamente Psi, que é o meu projeto lá do Felicidade Científica e atendimento psicológico social. Até serve se vocês conhecerem pessoas que queiram fazer terapia a preços mais módicos, não tenham tantas condições, eis o projeto. Continuando. A arte de fazer perguntas. Gente, isso aqui foi um treinamento que eu acabei criando, meio que às pressas, né? Que isso tudo aqui foi meio às pressas, né? Sobre a arte de fazer perguntas. Eu diria que o trabalho psicológico ele é um tripé. Ele tem a questão do vínculo,
ele tem a questão técnica de abordagem e ele tem a questão o quão bom você é com perguntas. E aqui eu vou criar, inclusive vou criar um curso desse, vou vender para vocês, eu estou dando de graça. Logicamente o curso vai ser mais elaborado, mas aqui a gente vai falar sobre perguntas. Vamos lá. Primeiro, elementos que uma pergunta tem que ter. Pelo menos, aí vamos lá, relevância. A pergunta ela tem que ser relevante. De novo, você vai perguntar algo se tiver a ver, se tiver alguma relação com o contexto. Clareza. Gente, direto ao ponto. O que você está sentindo no momento? E aí tem uma coisa com um ponto com essa questão da clareza, gente, que eu vejo muito psicólogo cometendo gafe. Se a pessoa ela está te dizendo, por exemplo, que ela está... Vamos falando sobre clareza, né? Que a clareza você tem que se atentar tanto com a sua pergunta, mas também com a resposta do atendido. Ah, eu estou muito triste. O que é tristeza para você? Qual evidência? Aí vamos lá, um ponto muito importante, trabalhar com evidências. Se a pessoa está falando triste, procure no discurso dela comportamentos que evidenciem a tristeza. E, em último caso, você pode até partir com tem a escala da dor, de 1 a 10, qual a dor que você está sentindo? De 1 a 10, qual a intensidade desse sentimento que você está tendo? Considerando 1 algo muito leve, quase nenhum incômodo, e o 10 algo insuportável. É importante você ter clareza. Então, a gente está falando de pergunta especificamente, mas é você ser direto. Não é aquelas perguntas longas que a pessoa até se perde ao fazer a pergunta. Cadu, desculpa interromper. A gente pode fazer algum tipo de anotação quando Pode. Leva a um gente bloquinho, faz pode? as perguntas e que Pode. eles vão relatando ali para a gente pode fazer algumas anotações ali no momento? Pode, assim, não tem nenhuma regra. Pequenas Eu sugiro. anotações. Não pode, você pode ter um bloquinho ali, anotar uma coisa ou outra, mas sugiro, não anota a sessão toda não, porque senão você perde Sim. Tá. Eu admito que quando as minhas sessões online, como eu já tenho mais vivência, e fiz curso de datilografia lá atrás, eu não digito igual o pessoal catando milho mesmo, tem gente que cata milho rapidão. Não, a minha digitação é tipo A, S, D, F, G, H, e C cedilha, L, K, H, K, J, H. Meu dedozinho vai seguindo o teclado, então eu consigo digitar sem olhar para o teclado. Eu estou atendendo e a pessoa nem está vendo. Mas, logicamente, tem alguns momentos que eu não digito, porque eu tenho que prestar total atenção. Então, assim, uma anotação ou outra você pode fazer, mas e mesmo assim, qual é a recomendação que eu dou? Quando começar a sessão, na sessão de rapport, você vai dizer que ali você vai fazer breves anotações só de coisas marcantes. E aí, e por que normalmente eu recomendo, se for possível, não fazer? Porque a pessoa ela vai ficar extremamente curiosa para saber o que você está anotando. E aí talvez você tire o foco. Mas pode, sim. Vamos lá. É porque não vai ter nenhum retorno, né? Então vai ser aquele momento único, né? Ainda tem isso ainda, exatamente. Obrigado, mano. É o meu déficit de atenção preocupado. Não, mas pode. Então, assim, aí de novo, a gente vai criar estratégias para que as nossas limitações não nos atrapalhem. Isso é questão da vida. Pode. Foco. A pergunta vai direto ao ponto, ela toca um aspecto crucial da situação que a pessoa está vivendo. Aí, sobre isso aqui, a gente tem que, por exemplo, tomar cuidado. Você não vai perguntar para o teu atendido se o pai dela abusou ela. Não é um tipo de pergunta que se faz. Você tem que ir sondando. Ainda mais atendimento psicológico, gente. Aqui o foco ele aqui é relativo. Logicamente que uma coisa é, tipo, a pessoa tá ali meio mais ou menos, o que você tá sentindo no momento? Você vê que a pessoa tá meio se mexendo, meio de um jeito ou de outro. O que você tá sentindo agora? Isso é uma coisa, é uma pergunta leve, mas você lembra que a gente falou que não é nada profundo? Você não vai mexer em ferida profunda. Beleza? Conexão. A pergunta convida e desafia a pessoa a conectar-se com um conhecimento que ela já possui, mas não conseguir acessar ou utilizar. Tipo, você pode, por exemplo, perguntar qual o aprendizado que aquela situação trouxe para a vida dela naquele momento. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai contar uma história, tipo, aconteceu ontem na sessão, uma sessão minha. A pessoa, ela falou, ela teve uma conversa lá com o filho, uma conversa que para ela foi muito proveitosa,
Mas eu perguntei, que proveitoso foi esse? O que isso trouxe de aprendizado para você seguir a partir de hoje na sua vida? E aí ela teve uma dificuldade, aí eu coloquei opções. E aí dentro das opções ela escolheu uma opção lá para ela, não disse nem qual foi. Mesmo para mim sendo gritante qual seria. Estímulo. A pergunta é capaz de energizar a pessoa e chamá-la para ação? Tipo, de ela manter a conversa? E, por fim, repercussão. A pergunta é capaz de gerar um efeito multiplicador, levando a novas perguntas e as novas respostas. Evitar perguntas fechadas. Como é que é? Você está feliz hoje? É diferente de como você está se sentindo. Porque você está feliz hoje estou. Como você está se sentindo? Eu estou me sentindo feliz. Mesmo que você seja econômico, você já vai ser obrigado a falar mais palavras do que você falaria só no sim ou não. Isso aqui, gente, são só elementos que devem compor a pergunta. E que eu sugiro que a partir de hoje, mesmo fora do ambiente terapêutico, você comece a refletir sobre que tipo de pergunta você faz. Ou se você for trabalhar, fazer tipo um trabalho desse, ou se preparar, quem for para o estágio, ou qualquer coisa, quando você for se preparar, você ter, por exemplo, algumas perguntas chaves que você deve fazer no processo terapêutico. Beleza? Aí vamos começar a falar das perguntas propriamente ditas, né? Tipos de perguntas. Você tem pergunta que te apoiar aprendizado, tipo essa como eu fiz. Tá, essa situação, qual foi o aprendizado que ela te trouxe depois do acontecido e da reflexão que aconteceu? É um tipo de pergunta que gera o aprendizado. Desafiar crenças limitantes. Tipo, esse tempo que normalmente se chama de iceberg, inclusive. Que tipo de benefício esse pensamento trouxe na sua vida até o momento? Superar obstáculos e antever oportunidades. Que você trabalha muito com a questão da perspectiva. Tá, isso aí é um problema. Mas o que você pode fazer para resolver isso? E quais vantagens a situação pode trazer para você? Assumir responsabilidade. Por exemplo, diante dessa situação, o que você pode fazer para você resolver esse problema? Você vai ver que muita gente, às vezes, delega as responsabilidades. Olhar para o futuro. Tipo, o que daqui por diante isso vai ser útil para você? Explorar novas opções. Você já pensou em outras maneiras de fazer essa atividade? Quais são as outras opções que você pode fazer? Quais são as outras consequências que podem gerar determinada situação? Geração de ação. Qual é a ação que você pode fazer hoje para melhorar essa situação ou para mitigar o problema que está acontecendo? Gerar motivação e comprometimento. O que você pode fazer a partir de hoje para tornar esse plano mais concreto? Identificar emoções. O que você está sentindo nesse momento ou o que você sentiu naquele momento. Você se sentiu mais mobilizado ou desmobilizado? E assim por diante. Explorar história pessoal e experiências passadas. Tá, me conte mais sobre o que aconteceu. Por que você pensa desse jeito? Quando que você pensou isso pela primeira vez na sua vida? E aí, vamos para os exemplos, né? Aí aqui no material você vai ver as perguntas, né? Para apoiar o aprendizado. O que você vê agora e o que você não via antes. Como esse novo entendimento muda o seu modo de ver a situação? Para desafiar crenças limitantes. Então aqui, por exemplo, antes de ir para crenças limitantes, né? Quando você quer que a pessoa reflita sobre algo que aconteceu, sobre alguma reflexão que ela teve no processo terapêutico, ou durante a semana, ou na vida dela. Desafiar crenças limitantes. O que é crença limitante? Gente, é algum pensamento rígido que te atrapalha a seguir a tua vida. Aí você tem, de que modo esse pensamento contribui para que você encontre uma solução? Ou qual solução esse pensamento te trouxe até o momento? Ou quais vantagens pensar assim? Aí até a segunda, né? O que você ganha pensando assim e o que você perde? Para superar obstáculos e antever oportunidades. Se existisse uma oportunidade nessa situação, qual seria?
Então, assim, foi uma droga. Pô, a pessoa tá te contando uma bomba. Tá, e o que você pode tirar de útil disso? Se essa situação fosse uma chance para você virar o jogo a seu favor, o que você faria? Porque às vezes a pessoa está te contando uma situação que foi danosa para ela, que está desvantajosa para ela, mas ela pode, por exemplo, você vai mobilizar ela a pensar numa estratégia que ela pode tirar vantagem nesse quesito para ela. Para assumir responsabilidade. O que você pode fazer para mudar essa situação? O problema tá uma droga. Tá, o que só você pode fazer? Mas a culpa é do fulano. Não, tá, fulano ok, entendemos, mau caráter, tudo mais. Mas você, o que você pode fazer? Se a solução dependesse apenas de você, o que você faria? Mesmo quando a pessoa ela não admite que ela tem a responsabilidade. Olhar para o futuro. O que você gosta que olhar para o futuro, por exemplo, vai te ajudar a definir metas e objetivos. O que você gostaria de ser, e aí formação de propósito. O que você gostaria de ser, ter ou fazer daqui a 1 ano, 5 anos? Qual é o seu futuro ideal? O que você pensa para a sua vida? Explorar novas opções. Se houvesse outro modo de ver a situação, qual seria? Se você tivesse o poder de resolver isso, o que você faria? Ou se você tivesse que resolver isso de uma outra maneira, que maneira poderia ser? E aí tem uma outra que você poderia fazer aqui, né? Me diga uma pessoa que você admira. Aí a pessoa vai dizer da sua família, como você acha que ela resolveria esse problema? Essa pergunta é uma pergunta muito forte. Porque você trabalha com a questão da terceira pessoa, que é uma técnica, para afastar a pessoa emocionalmente da história, e ainda assim você faz ela pensar como alguém que ela admira pensaria. Exemplos dos tipos de perguntas. Continuando, né? Geração de ação. O que você está fazendo agora para construir o futuro que você quer ter? O que você não está fazendo e que, se fizesse, ajudaria a atingir mais rapidamente o seu objetivo, ou resolver o problema? Ou, a partir de agora, o que você pode fazer hoje já para começar a resolver essa situação, ou melhorar essa situação? Gerar motivação e comprometimento. O que você ganha se fizer isso, e o que você perde se não fizer? O que você está deixando de ganhar por não fazer isso? Porque, às vezes, você vê que a pessoa, isso aqui está muito ligado à procrastinação. Essas duas aqui, né? Geração e motivação. E, às vezes, o procrastinador, cara, é difícil, às vezes você consegue tirar o procrastinador da procrastinação quando você faz ele refletir sobre o que ele deixa de ganhar. E identificar emoções, que é a penúltima. Como você se sente a situação específica ou evento no momento? Ou como você se sentiu quando isso aconteceu? Pode me contar sobre uma ocasião recente em que você se sentiu especialmente em algum estado emocional? Feliz, triste, irritado? Essa questão da identificação das emoções é importante. Porque, às vezes, é com essas emoções relatadas pelo seu atendido que você vai, por exemplo, evitar a sua projeção na história. Por exemplo, às vezes a pessoa está te contando um evento, eu fui dar aula num lugar, primeira vez na minha vida. Você morre de medo de dar aula. A chance de você projetar nessa pessoa o seu medo é grande. De, já fazer uma pergunta, já tendenciando ela a falar sobre medos. Antes de você trabalhar com qualquer ação, é muito importante você entender quais emoções estão envolvidas naquele pensamento. Para aí sim, depois, em cima dessas emoções, você ter algum plano de ação, comportamento para agir sobre essas emoções. Isso tá claro, gente? E, de novo, isso aqui está gravado, isso aqui vai ficar disponível se vocês quiserem ver depois. Enfim. E, por último, explorar história pessoal e experiências passadas. Pode compartilhar uma experiência em sua vida que tenha sido especialmente significativa ou impactante para você?
Como isso influenciou quem você é hoje? Ao pensar em seu desenvolvimento ao longo dos anos, existe algum padrão ou tema recorrente em sua experiência que você percebe como importante para entender quem você é hoje? Isso aqui normalmente são perguntas muito feitas em anamnese. Mas aí, vamos lá. Cadu, eu vou ter que fazer essa cacetada de perguntas lá no atendimento, diria que a maioria delas não. Mas eu trouxe até um além para vocês já começar, porque eu falo para vocês. Isso aqui eu montei sozinho. Assim, da minha vivência e tal. Eu, logicamente, li coisas na minha vida, mas, por exemplo, na faculdade você não tem uma matéria que te ensina a fazer perguntas. E para mim é uma falha. Porque, na minha visão, e aí é uma opinião minha, se na minha visão o tripé é vínculo, perguntas e técnica da abordagem, e você não estuda sobre fazer perguntas, temos um problema. Beleza? Beleza. Sim. Já estamos indo para o final, eu acredito. Que eu não lembro. Perguntas essenciais para organizar uma ideia. A pessoa está te contando uma história. E você quer entender que história é essa que está sendo contada. O que, qual, onde, quando, por quê, como, quanto e quem. A gente está falando aqui dos 5 Ws e 2 Hs, mas com uma pergunta além, que é o qual. E aí vamos lá. O que? Objetivo. Solicitar uma descrição ou definição específica de algo. Tipo assim, normalmente você começa com o quê? Tipo, a pessoa, estou triste, não sei o que é triste para você. Está pedindo para ela definir o que é tristeza. O que aconteceu na reunião? Qual? Pedir uma escolha ou especificação entre opções. Qual é o seu plano para o próximo projeto? Quando? Investigar o tempo, a cronologia dos eventos. Isso é importante também. Tipo, eu estava comentando lá que um atendido chegou para mim falando que estava muito triste porque o pai dele tinha morrido e tratando ali o luto e tal. E aí chegou uma hora que eu perguntei: quando que teu pai morreu? 9 anos atrás. E o cara tava falando que não conseguia trabalhar, o cara chorando a sessão toda. Já não é um sinal de que não era funcional, gente. Da maneira como ele estava ali, falando de todos os problemas que aquilo trazia para a vida dele. 9 anos já passou o luto há muito tempo, é um luto muito mal resolvido. E no final das contas, nem era a morte do pai, já era depressão mesmo. Porque metade da sessão foi falando do pai e o resto foi falando dele, das questões dele. Sim, no final ele já nem fala mais do pai. E o quando é importante. Até porque o quando ele tem um outro fator muito importante. Causa e efeito. A causa sempre vem antes do efeito. Nunca depois. Eu sou eu sou desse jeito porque meu pai me bateu. Já estou dando um exemplo. Mas a pessoa, você depois descobre que a pessoa já é assim antes do pai bater nela. Então não foi o pai bater. Talvez o pai tenha intensificado, mas não foi o pai. Ou, pegando mais simplesinho, né? Tipo, estou morrendo de dor de cabeça. Acho que é o remédio. Mas você descobre que a dor de cabeça já acontece antes de ela tomar o remédio. Não é o remédio. Ou, estou assim desde que o meu marido me traiu. Mas você, no processo terapêutico, descobre que ela já é assim antes da traição do marido. Porque muitas vezes a gente procura bodes expiatórios. E quando ele te ajuda a realmente definir se tem essa relação de causa e efeito. Quem? Identificar pessoas envolvidas. Quem esteja envolvido na situação. Muito simples, né? Mas é uma pergunta importante. E aí vale a pena, se não no atendimento lá menos, mas assim, se você saber o nome das pessoas principais. E anotar o nome das pessoas principais.
e decorar o nome das pessoas principais. Que aí a pessoa, depois de 4 quinta sessão, minha esposa, e você chama ela de Roberta e a esposa é Fernanda, meu irmão, acabou o vínculo. O cara vai olhar pra tua cara e assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Onde? Identificar o local ou contexto espacial de uma situação. Onde você encontrou essa informação? Onde isso aconteceu? Em qual local mais frequentemente isso acontece? E o onde, ele também ajuda até para fechar diagnóstico. Não vamos fazer isso lá, mas ajuda. Porque vocês vão ver que, dependendo do transtorno, e TDAH eu sei que é, você tem que demonstrar aqueles sintomas em pelo menos 2 locais diferentes. Por quê? Gente, porque é uma das perguntas mais importantes, tem a ver com motivação, propósito. Explorar as razões ou motivações por trás de uma ação ou evento. Por que você tomou essa decisão? Por que isso é importante para você? Como? Investigar os métodos ou os processos envolvidos em uma situação. Você entender como determinada coisa desenrolou. Como você planeja abordar esse desafio? Como isso aconteceu? E por fim, eu acho que é a última, quanto? Buscar uma quantidade ou medida específica. Pode ser, por exemplo, eu tenho muita ansiedade. Tem várias crises. Quanto está muito ligado à evidência. Quantas crises em média você tem por semana? Qual foi a sua última crise? Quanto, né? Aí, no caso, a gente está falando do quanto. Mas falando sobre geração de evidência. Quantas crises você tem por semana? Quanto tempo dura a sua crise? Porque você vai ver, por exemplo, transtorno do pânico, se eu não me engano, ele dura até 15 minutos uma crise. Se a coisa for muito prolongada, talvez não seja pânico, talvez seja outra coisa. Estou só supondo, tá? Assim, pegando um elemento que pode ser um questionamento. Alguma pergunta, gente? Sobre isso até agora? Sobre as perguntas? Vocês já tinham parado para pensar nessa definição das perguntas? Não, foi bem esclarecedora. Bem na prática mesmo. E aí, uma sugestão que eu dou para vocês, gente, decora esse negócio. Pelo menos aqui, essa questão das perguntas, decora. Sabe, eu não vou saber fazer exatamente. A ideia não é repetir essa pergunta exata, gente. A ideia é só você entender quais são, para onde. E aí, essas perguntas específicas é para você entender uma ideia. A pessoa está te contando uma história. Essa história, no final das contas, tem que ter esses elementos. Como, por quê, onde, o caso da pessoa, né? Para você destrinchar o caso, você tem que ter essas 8 perguntas respondidas, pelo menos. Não então, é o caso. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Quantas pessoas, mais ou menos, cada um de nós vamos atender, em média? Por volta de 4. 4? 4 a 3. 3 e 4. Eu, no início, só ia levar 10, mas depois, assim, ia ficar pesado cada um atender 5. E aí, mesmo sendo só 30, 40 minutos, e aí eu levei mais pessoas também para a gente poder dar uma diminuída. Eu entrei no grupo agora. O horário é quanto? A gente chega lá que horas? Até que horas, mais ou menos? Pra ter uma ideia. 9 horas da manhã, 8 horas da manhã tem que estar lá. E aí, mas a gente já vai ajeitar isso depois. Lá no grupo a gente está já trocando informação disso. Provavelmente eu sugiro vocês se encontrarem no lugar 6 horas da manhã e vocês virem, eu vou encontrar vocês na descida da ponte. E a gente segue para o lugar. Da ponte de Niterói. E aí lá no grupo a gente vê as caronas e tal, porque eu vi lá que tem uns 2. E aí, como eu expliquei, se faltar carro, eu vou pegar a parte do dinheiro, vou pagar o Uber e para que todo mundo possa ir. E que, pelo que eu vi, precisaria mais um Uber, pelo menos. E aí até vi lá contato, a Ana me indicou lá um Uber e tal. Aí vamos ver. Aí durante amanhã a gente conversa sobre isso. Amanhã e quinta-feira. Tá bom. Alguém levantou a mão, Tati? Conforme for, eu ia até falar, deixa eu só ver como é que vai ficar amanhã certinho toda essa situação, que aí conforme for, meu esposo pode me levar e tem mais um carro. Aí amanhã eu confirmo. Eu ia de carona com a Fabi, mas eu tô vendo essa necessidade de ter mais um veículo, aí conforme for, ele consegue me levar. Ótimo. Eu só vejo um ponto de encontro com o pessoal certinho. Aí amanhã eu só confirmo, tá? Tá bom. A gente vê lá no grupo.
Aí eu vou listar os carros que se prontificaram, vamos listar os lugares e vamos definir um ponto de encontro, que eu sugiro que seja no R9, né, gente? Não sei. Aí vocês veem aí o local, um lugar. Tá. Mas o R9 mal ou bem é um ponto de encontro de todo mundo que está aqui. Mas aí Tá vocês bom, me Ana, só Micro-ônibus. Uma van. Aí, o que acontece? Lá, né? Que acontece? Como essa parada foi meio que assim, o ideal seria termos um contato de uma van, de uma coisa assim. Se tiver alguém com esse contato, ótimo. Mas aí seria assim, porque se todo mundo tiver o carro e todo mundo for de carro, ótimo, resolveu. Mas seria bom já ter um contato de uma parada dessa para poder levar todo mundo. A gente vê para a próxima, que espero termos outros encontros. E aí, basicamente, já encerramos, praticamente já estamos encerrando o treinamento. O projeto está aqui R$70, mas o projeto R$60 a sessão. E aí, no final, você vai ter um panfletinho do projeto para entregar para todo mundo. E o encaminhamento daremos apenas se aquela pessoa precisar do SUS. Tá certo? E aí vai ter uma fichinha da pessoa para a gente registrar lá os atendimentos. E aí ficam comigo. Beleza? E aí... Beleza, tranquilo. Aí o que eu vou fazer agora? Já vou compartilhar neste momento a apresentação com vocês. Lá no nosso grupo, não no grupo não, no grupo no nosso grupo lá do encontro. Apresentação, treinamento, slides do treinamento, orientação psicológica. Eu vou botar a data, só porque depois pode mudar, né? 2/12/2023. E aí, gente, só uma coisa. Eu preciso que no chat você escreva o seu nome. Escreve no chat aí o seu nome, por favor. Porque eu não sei nem se eu tenho como... Eu pago aqui a versão do Google. Tem 15 pessoas. Ah, não precisa escrever nome não, gente. Vamos besteira. Eu já consigo ver aqui todo mundo que está presente. Tirar uma foto. Porque quem não estiver aqui ou me dá uma satisfação muito importante ou não tem como ir para o lugar, né? Vai tirar foto? Então avisa pra gente sorrir. Não, estou tirando foto só da lista aqui de presença. Eu não vou tá. poder ter acesso a esse material, né? Pode. Eu te passo Eu ia depois. sugerir isso, Cadu. Eu não sei, se teve uma hora que falhou aqui a minha ligação agora no final. Não sei se você falou alguma coisa, se teria como mandar o slide pra gente. Não, vou mandar, já botei o link lá no grupo. Aí vamos fazer o seguinte. O que eu quero pedir para vocês, né? Que a gente também tem que divulgar essas nossas vitórias. A gente tirar um print com todo mundo e a gente postar lá nas redes sociais do evento que a gente vai fazer no sábado, né? Eu acho que vale a pena a gente falar. Aí que eu vou perguntar pra minha mãe como faz o print aqui. Não, tá bom. Deixa eu fechar. Abrir a câmera, né, Cadu? Todo mundo abrir a câmera. Todo mundo abrir a câmera. Vai ser complicado para mim abrir a câmera, hein? Não, quem não puder, não tem problema. Eu vou tentar, né? Um negócio assim. A situação aqui tá crítica. Ah, Sem problema. a minha também aqui, tô melhorando aqui minha cara. Não. A minha filha, gente, tá na casa da Renata. Eu vim aqui na minha mãe rapidinho, porque eu achei, na minha cabeça eu coloquei que o treinamento era ali, ó. E aí eu vim aqui na minha mãe rapidinho. Aí, pra não desligar a aula, eu não fui embora ainda. Oi, filha. Ai, sua mãe tá falando com você, que eu tô de fone. Porque ela já mandou desligar várias vezes, eu tive que botar um fone escondido. Eu já tirei a foto aqui. Eu já tirei a foto aqui. É bom que ele avisou a gente. É verdade, vou tirar outra, outra. Gente. Sabe como é que você passa nisso? Tô rindo. Oi. Oi.
Manda pra gente a foto que eu não consegui dar print nesse Boa, não. boa, fácil, vou botar no grupo. Eu consegui. Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Pessoas inteligentes. Tá, ela tá vindo já. E vocês gostaram, gente? Eu adorei. Não teve Gostei, troca. gostei. Não? Eu adorei. Eu adorei. Legal, Eu acho que Cadu. essa questão das perguntas é fundamental. Eu já estava pensando em ver vídeo, alguma coisa do tipo, para poder aprimorar as perguntas, né? Porque Uhum. isso faz toda a diferença no atendimento. E eu sinto que isso faz falta para mim. Sim. Porque às vezes eu não sei como entrar num determinado assunto ou como extrair mais informações sobre um assunto, porque eu não sei como perguntar. Sim. E aí, cara, é o que eu falo. Processo terapêutico não importa a abordagem. Vínculo, técnica, pergunta. E você pode ser bom nos 3 ou bom em alguns desses. Que é o mínimo. Ser pelo menos muito bom em um desses 3 elementos. Vou postar lá no nosso Instagram. E, gente, logicamente com um treinamento mais longo, faremos trocas, treinamentos, simulações. Só que, como é um atendimento, não é vocês não estão indo para um estágio. E, gente, errar faz parte, tá? Quando eu falei lá de tirar do projeto, não vai ser ninguém lá com a vara. É só para casos graves, né? A pessoa não querer orar na sessão, a pessoa não ser preconceituoso com alguém, que a gente tem que tomar. Tirando isso, professor, sugeri, aconselhei. Cara, paciência, aconteceu. Reflita para na próxima você não fazer de novo. Até hoje, às vezes, eu dou umas escorregadas, gente. Então, assim, é mais por esse sentido. Porque esse é um aprendizado para todos nós, até para mim. Então, e logicamente, por ser algo simples e pelo corrido, agenda e tudo mais, não teve como fazer algo mais profundo, mas eu acho que isso aqui já dá para vocês estudarem, treinando, e lá na prática vai ser o treinamento, né? Espero que tenha sido útil para todos vocês. Foi muito bom. Já Um aprendizado, né? Foi maravilhoso. Poxa, Pessoal, cara. eu já vou dar tchau, porque Foi a muito criança bom. tá abandonada lá na casa. Tá abandonada, tá sendo cuidada com muito amor e carinho, mas coitada, tá lá. Olha lá, cara, tá muito triste, olha lá, tá tristíssimo. Ela manda em todo mundo aqui. Tá tocando rebu. Aí eu já vou Então, indo pra gente. desenvolver aqui, tá? Não, valeu, Beijo, gente. tchau, E aí, gente. Obrigada. Boa sorte. Gente, um abraço, boa noite. Tchau, hein? tchau. Boa Boa noite. noite. Tudo de bom. tchau, tchau, Cadu, gente. não esquece Obrigado, de Cadu. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, Tchau, boa Tchau, noite. Andréia. tchau, beijo. Tchau, Tchau, tchau. boa noite. Beijo. Parando de gravar.